Vamos lá. Então, começando, hoje a gente vai ver os povos pré-colombianos. Lógico, claro, evidente, dá para perceber que pré-colombianos são os povos que estavam aqui antes de Colombo, né? Isso daí a gente vai ver com muita evidência toda a América, né? Lembrando que nós somos americanos, tá? Porque eu tenho uma raiva muito grande dessa, os americanos, eu também sou americana. Então digam, norte-americano, sul-americano, centro-americano. Então, os povos pré-colombianos, eles vão acontecer do México até mais ou menos na época dos Incas, até mais ou menos o noroeste da Argentina, incluindo o Brasil, porém os nossos indígenas, eles são diferentes dos indígenas do lado que foi colonizado pelos espanhóis. Na realidade, o rosto, a cara, os olhinhos puxados, todos nós não, todos eles têm. Só que os mexicanos e os da América colonial espanhola, eles têm o nariz mais esbarracado que o nosso, mais ligado para o africano, mas isso eu vou falar daqui para frente, tá bom? Então vamos lá. Desculpa, gente. Ao chegar na América, deixa eu só colocar isso aqui para cima. Ao chegar à América no século XV, os espanhóis encontraram civilizações bem organizadas e que possuíam verdadeiros tesouros, inclusive o cacau, gente, o chocolate, tá? Foram os astecas, se eu não me engano, que inventaram o chocolate. E aí, que começaram. Não fala muito ali no chat, não, por favor, que vocês me atrapalham. E aí, esses tesouros que eles tinham foi a perdição deles, gente, porque os espanhóis ficaram de olho muito grande em cima daquele monte de ouro, aquele monte de pedra preciosa, e aí veio a esculhambação toda que a gente vai ver povo a povo, tá? Civilização a civilização. A arte desenvolvida por esses povos é comumente chamada de arte pré-colombiana e eu já expliquei isso para vocês, porque antecedeu a chegada de Colombo aqui nas Américas. São manifestações culturais do México, da América Central, do Norte, da América do Sul, principalmente do Peru. E o Brasil ficou à parte porque é uma aula que eu vou colocar essa para vocês. As origens são complexas e têm raízes em populações pré-históricas dispersas por várias regiões do continente. Disse que na pré-história houve o congelamento glacial e que algumas civilizações asiáticas e africanas foram passando por cima do gelo, chegaram lá no Alasca, desceram e foram colonizando as Américas. Isso são suposições que ainda não tem nada disso aí bem comprovado, mas a suposição de que o homem chegou no continente americano, acho que é Estreito de Bering, se eu não me engano, tá? Vieram por ali e foram descendo. Bom, eu acredito que seja desse jeito mesmo. Aí a gente vai começar pelos povos do México. Então, vieram descendo, ficaram no México, depois foram descendo, mas a gente vai começar pelos povos que se chamaram de Olmecas, que são os povos mais antigos que se tem notícia lá na região do México. Tanto é que nem se tem muita coisa sobre eles e que a gente não pode, não tem embasamento para falar muita coisa deles. Então, é uma das civilizações que mais se destacou no território mexicano. Ele existiu por volta dos anos de 1100 a.C. a 200 depois de Cristo. Eles produziram principalmente esculturas rústicas, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tem grande força expressiva. Então, a expressão deles é muito marcante. Eles usavam materiais raros como jade. Gente, jade é uma pedra preciosa, ela é meio esverdeada. Para vocês terem ideia, uma pedra de jade de 200 toneladas foi achada, acho que em Mianmar, se não me engano, e ela foi vendida por mais de 500 milhões de reais. Para vocês terem ideia, hein? 200 toneladas, tudo bem que era uma pedra bem grande,
mas 500 milhões de reais é dinheiro pra caramba. Então, para vocês terem ideia do preço da jade. E eles fizeram muitas esculturas em jade. Como o jade era uma pedra preciosa, os espanhóis já sabiam disso, aliás, não se tem quase nada dos povos olmecas, tá? Suas obras impressionam pela monumentalidade. São obras assim grandiosíssimas, eu vou mostrar para vocês. Essas cabeças que vocês estão vendo aí são chamadas de cabeças colossais, e se vocês prestarem atenção, todas elas parecem que é a mesma figura, que é a mesma pessoa. É uma característica do povo mexicano até os dias de hoje. Esses lábios grossos, esse nariz meio abarracadinho e o olho meio oriental. Essa que está no meio, aqui do lado direito, meio rosada, ela já é feita de uma pedra, uma pedra semi-preciosa. As outras, elas são feitas de pedra parecida com pedra sabão, é uma pedra porosa, tipo pedra pomes. As meninas vão saber, parece bronze, mas não é bronze não, tá? Então, a pedra pomes é uma pedra porosa, as meninas conhecem pedra pomes que a gente lixa o pé com elas, né? Então, cabeças grandiosíssimas. Agora, eles são provavelmente os soldados, porque eles têm um capacete, né? E essezinho aí do lado esquerdo do nosso homem, que parece de bronze, ele acha que ele foi ferido na guerra, tem um curativo na orelha esquerda dele, ou ele era parente de Van Gogh e resolveu arrancar um pedaço da orelha, ou ele tinha orelha de abano, porque se vocês observarem, ele tem uma coisa aí na orelha dele, mas a gente não vê, não é parte do capacete, porque os outros a gente vê que tem uma coisinha que desce, ou é parte do capacete dele amarrado na orelha. É uma coisa muito engraçada, isso me deixa intrigada. Eu até tentei aumentar a imagem para eu ver, mas não sei se é uma tira de couro, gente, é uma coisa também que me deixa intrigada, mas eu lembrei logo de Van Gogh na hora que eu vi esse band-aid na orelha dele, né? Mas isso aí é só para vocês gravarem, que da população olmeca, a gente só tem essas cabeças colossais, tá? São enormemente, muito grandes, e algumas estão no jardim do Museu Arqueológico do México. Então, dos olmecas, é só isso, só para não passar em branco essa civilização. Aí vamos lá, agora deixa eu baixar isso aqui para eu poder enxergar. Os maias, gente, eu fiquei assim, apaixonada pelos maias, tá? Eu era apaixonada pelos incas, agora eu sou apaixonada pelos maias. Os maias é a civilização mais famosa e das conhecidas da região do México. Eles fixaram-se na península de Yucatán, e o Yucatán fica no sul do México, tá? Teve início por volta de 1000 a.C., então eles são novinhos. Seu desenvolvimento significativo ocorreu por volta de 300 a 1000 anos depois de Cristo. E em 1492, quando os colonizadores espanhóis chegaram à América, esta civilização já se encontrava em declínio. Agora eu vou parar para fazer uma pergunta para vocês. Em 1492, os colonizadores espanhóis já estavam chegando para colonizar a América Espanhola. O Brasil foi descoberto em 1500. Então, pergunto eu para vocês acham que o Brasil realmente foi descoberto? Isso já caiu por terra há muito tempo, mas olha como que nós fomos enganados. Vocês não, porque na época de vocês já mudou, mas eu estudei que o Brasil foi descoberto por Cabral em 1500. Então, é por isso que hoje os índios não querem mais ser chamados de índios, porque vocês sabem que a palavra índio vem de Índia, porque na realidade Pedro Álvares Cabral estava querendo ir para a Índia, Colombo estava querendo... Colombo tinha certeza que o mundo não era quadrado e ele queria se aventurar para descobrir outras terras. Mas seu Pedro Álvares Cabral, o sentido dele, a intenção dele era chegar lá nas Índias. Por isso que chamou os brasileiros que aqui moravam, os nossos povos pré-colombianos, de índios, né? Então, na realidade, já foi tudo de caso pensado, até porque o Tratado de Tordesilhas já tinha assinado muito antes de se chegar à América.
Então, ontem, quando eu vi esse 1492, eu falei assim, puxa vida, tudo bem que eu estudei na época da pré-história, mas é enganar um povo por muito tempo, né? Bom, então voltando lá para os maias. Os maias construíram grandes cidades e desenvolveram uma arquitetura monumental. Gente, assim, eu gostaria de conhecer o México só para conhecer as pirâmides mexicanas, que eu acho que eu tenho muito mais vontade de vê-las agora do que as pirâmides do Egito, que vocês também vão ver depois, vão concordar comigo. Expandiu-se pelo México, Guatemala e Honduras. Então, os maias eles não ficaram restritos só ali à região do México, a península de Yucatán, que fica no sul do México. Eles foram descendo e vieram também para a América Central. Por isso que o povo da América Central e os mexicanos eles têm tudo a mesma carinha. As construções maias se apresentam de dois tipos. Elas têm a forma de pirâmides e elas têm palácio. É o que restou deles também, tá? A gente não consegue saber como que era. Gente, eu estudei na pré-história, dei aula para Getúlio e para Enzo, então pré-história é pouco para mim, né? Aí uma observação muito interessante que eu quero que vocês guardem isso daí. As técnicas de construções maias, elas foram aperfeiçoadas por mais de 2.000 anos. Então, eles foram evoluindo nas construções deles, resultando em um desenvolvimento arquitetônico nunca antes encontrado em nenhuma civilização. Olha, gente, as pirâmides do Egito estão há 2.500 anos antes de Cristo. Os maias, tudo bem que eles viveram depois de Cristo, mas a civilização deles teve início em 1.000 anos antes de Cristo. Então, dá uma olhada. Vamos começar pelos templos, que aí eu vou chegar na imagem. Os templos. É um exemplo de construção em forma de pirâmides, erguido sobre um patamar retangular. A pirâmide do Egito é só forma piramidal. Tiveram um trabalho infeliz para fazer aquilo, porque eles tinham que ir fazendo círculo. Vocês vão ver depois o que o Maia fez. Então, ela sobre uma plataforma retangular, sendo o seguinte, sempre menor que o primeiro. Então, eles fizeram primeiro retângulo, segundo retângulo, e foram diminuindo até chegar lá no topo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Em seu topo fica o templo, que tem formato retangular, com frontão, vocês já sabem o que é frontão, aquela parte da frente trabalhada das portas, dos templos, e no caso deles também dos templos das pirâmides, trabalhado em relevo. Uma grandiosa escadaria, gente, vocês não imaginam o tamanho, íngreme, bem pezinha, corta um dos lados das pirâmides e dá acesso ao templo. Não são todas que é só na frente, não. Tem pirâmide que ela tem dos 4 lados e tem pirâmide que tem na parte da frente e na parte de trás, tá? Então, eu copiei isso daqui, mas essa daqui só tem essa da frente. Gente, imagina, eu não subiria nisso aí, a não ser que tivesse uma corda, não para me puxar, mas um medo, porque ela é muito em pé, e aí para você cair, capotar e vir tombar e lá para baixo, pelo amor de Deus, né? Então, olha só, olha, o sacrifício do povo maia já começava em subir a escadaria para ir para o templo. Eu procurei, eu não encontrei, mas eu acho que só ia lá em cima nos templos sacerdotes, a nobreza e os imperadores ou os reis, porque o povo não ia ter acesso. Eu acho que até em função disso, né, por isso que ela é tão difícil assim. Essa daqui não dá para a gente ver que ela é escalonada, as próximas vocês verão melhor. Mas é isso, a base é piramidal e lá em cima fica o templo. Olha isso, olha que coisa linda, gente, eu fiquei assim, apaixonada. Os maias, eles tinham um recurso muito grande na parte externa das pirâmides deles, mas a parte de dentro dos templos era super simples, era só um quadrado sem nada. Se tinha escultura aí dentro, foi roubada, foi saqueada, foi destruída, porque se tem poucas esculturas também dessa época. Mas aqui, olha, a escada já é menos, aqui eu subiria tranquilo, já é menos íngreme, e essa aqui a gente vê direitinho essa forma escalonada. O primeiro retângulo, depois vai diminuindo até chegar no tamanho ou na proporção que eles gostariam de fazer o templo. Tá?
templo retangular, bonitinho, a porta de entrada. Aqui a gente não tem frontão, mas provavelmente deveria ter um grifo ou baixo relevo aí dos lados. Do lado direito dessa imagem, a gente vê deveria ter um mini templo, porque tem as ruínas ainda. Essa pirâmide se chama Pirâmide de Latumba de Pacal. Pacal era um rei, isso aí é na região de Palenca, é uma cidade, uma região do México, como se fosse um estado, né? Pacal provavelmente seria o rei, o governador, algum soberano dessa região. Eu não sei ler esse nome, Chinché, Itis, não sei, é uma outra pirâmide. Chichen Itza. Como que é? Fala. Chichen Itza. Nossa, que nome horroroso. Você tá bem, é Samuel, né? Olha só, Eu já ouvi em gente. algum lugar esse nome. Não sei de onde. Ah, tá. Obrigada, Samuel. Então, gente, é esse nome que Samuel falou. E essa daí ela é mais quadrangular, vocês estão vendo, observando que a forma dela não é tão retangular igual as outras. Agora, essa imagem eu coloquei primeiro para vocês observarem que tem a escadaria, ela tem dos quatro lados. E o que acontece? O muro que vai cercar esse templo, ele é cheio de carinhas, na realidade são esculturas em baixo relevo, né? Esses blocos de pedra, que são pedras porosas, provavelmente é uma pedra, já falei, tipo pedra sabão, que dá para vocês escavar com certa facilidade. Esse pessoal, gente, eles usam, tanto os olmecas como os maias, eles usam as coisas da natureza como deuses. E para eles, os reis deles são sempre deuses também, tá? Então essas caras meio assim, meio zoomórficas, sei lá, essa mistura de gente com animal ou de bichos, sei lá, extraterrestres, não sei. Eu gosto muito de achar que os extraterrestres passearam por aqui, eu já falei isso para vocês. Mas são umas formas muito estranhas, né? Mesmo para representar o sol, por exemplo, a chuva, a lua, que são as representações que eles faziam porque eram nesses deuses que eles acreditavam. Essa eu achei tão bonitinha. Como é que fala isso daí agora, Samuel? Templo de Cuculcã. Acho que é isso mesmo. Pirâmide de Cuculcã, que Cuculcã também é uma região. E nessa região de Palenque, nessa região de Cuculcã, é onde tem as maiores ruínas do povo maia. Essa também é muito bonita, a gente percebe bastante o escalonamento da pirâmide e eles ainda fazem, ela tem reboco, né? Essa daí não é só a pedra, ela também tem reboco, e a gente observa esses retângulos que eles colocam como adorno na base da pirâmide. Lá em cima continua tudo simples, quadrado, o retângulo, e agora aqui tem escada de todos os lados. Gente, imagina, eu tenho uma amiga que ela foi para Punta Cana e de lá elas foram numa região, acho que lá da América Central, onde tinha essas pirâmides. Ela falou que quando ela chegou, e ela é nova, faz crossfit, um terço da escada ela já desistiu e desceu, porque ela falou que ia chegar lá em cima tão cansada que quando ela voltasse ela não ia aguentar fazer mais nada. E realmente, subir isso tudo para chegar lá em cima, ver só um retângulo de pedras, né, talvez não seja tão interessante assim. Subir sentada é uma boa ideia, Heitor. Eu ia subir sentada e falando rococó, 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 pedacinho por pedacinho. Aí eu ia conseguir, claro, né? Bom, gente, sem brincadeiras à parte, vamos para frente. Os palácios. Olha isso aqui, essa imagem me lembrou os filmes de Indiana Jones. Mas eu vou fazer, gente, eles devem ter gravado parte desses filmes nesses lugares. Tudo bem que eles vão lá para o Malau, para Bali, né? Porque lá tem muita dessas ruínas assim, mas é muito interessante. Os palácios, eles têm apenas um andar, mas eles também têm degraus para você chegar lá. Ele segue uma concepção retangular, assim como os templos, e possui ornamentos em relevo. Eu vou colocar dois, aqui é mais de perto, mais próximo. Gente, esses rococós, vocês sabem que algumas imagens a gente copia da internet e eles colocam essas coisinhas para a gente exatamente não fazer o que eu fiz. Mas foi a imagem melhor que eu achei.
Então, isso daqui seria uma grande metrópole maia, também Palenca. Então, isso seria o Palácio do Imperador, provavelmente o Palácio Central, onde ficava o Imperadorzão, porque como eles tinham regiões separadas, eles tinham também tipo de governadores nesses outros locais, tá? Então é o que se tem da ruína maia, mas eu achei assim sensacional por ainda ter essa torre em pé e poder, provavelmente uma torre de observação. Aí temos outro palácio, um palácio do governador em Uxumal. Uxumal também é uma província. Esse Uxumal eu sei que pronuncia desse jeito, tá? Mas também, olha só, eles adoravam escada. Eu acho que eles eram um povo assim meio fortinho, meio obeso, e eles acham que tinham que fazer ginástica, só pode, porque, pelo amor de Deus, olha a escadaria, né, para matar qualquer um. E do lado de cá, que também é um outro palácio que tem nessa região, olha como é que eles fazem a decoração. Eles usam o próprio tijolo, gente, é um tijolo de terracota, tipo barro que a gente usa hoje, mas está aí há pelo menos 2.000 anos, né? E olha como é que eles vão fazendo a decoração. Não sei se eu coloquei, olha só, nesse outro slide, essa praga desse nomezinho atrapalhando, mas dá para vocês observarem que eles fazem o cruzamento dos tijolos para dar esse efeito de relevo, né, essa textura. Eles fazem umas espirais tipo da Grécia Antiga, também com tijolo, e eles fazem esse escalonamento com tijolo e colocam uma imagem ali, provavelmente deve ser a imagem de algum deus, porque é impossível que o imperador tenha essa cara meio de bicho, porque parece uma boca aberta, não sei, parece uns totens dos nossos indígenas, né? Alguma coisa nesse sentido. E em cima é o mesmo palácio, o palácio que tem essa decoração aqui, essa decoração que está aqui no slide na parte inferior, ela é todo barrado desse palácio aí por cima, tá? Esse aqui é aquele mesmo palácio lá do começo, só que é uma outra partezinha, provavelmente isso daí seriam 2 templos, eu acho, tá? Eu não consegui ver isso em lugar nenhum, quase não tem, as histórias se repetem muito, tá? Então, provavelmente era um templo para cada divindade, provavelmente, acredito eu, porque 2 templos, um pertinho do outro, né? E agora, uma coisa que eu li muito interessante, eu tenho mania, aqui em casa a gente tem mania de ler muito, a gente assinava a revista Veja, agora não mais, e no meu banheiro tem um porta-revistas cheio de revistas velhas até. E eu estava lendo, a semana retrasada, se eu não me engano, eles acharam aqui numa floresta aqui no México, um avião com sonar acho que da Força Aérea Americana, ele detectou algumas coisas diferentes. E aí eles voltaram com mais sensibilidade e tal, e passaram um sonar por uma área grandiosa da floresta mexicana e descobriram resquício da civilização que eles ainda não sabem se é maia ou se é asteca. É uma cidade muito grande, com avenidas, com ruas e tudo, mas ela está toda debaixo da floresta, ela está soterrada. Eles vão tentar fazer um mapeamento e fazer uma reconstituição de como seria isso para não destruir a floresta. Eu achei isso muito legal. Depois eu vou ver qual é a época da Veja direitinho e coloco um link se vocês quiserem acessarem para vocês estarem observando isso daí. É muito legal. Até os dias de hoje a gente ainda acha, aliás, é agora que a gente acha, né? As esculturas maias, gente, olha só, falei para vocês que a carinha é sempre a mesma, ó. As esculturas maias têm a mesma cara dos olmecas, então, realmente, e eles são assim até os dias de hoje. Tem esse olhinho puxado, essa boca gordinha de Angelina Jolie, e esse narizinho aí sul-africano, né? O narizinho lá da África, meio abacataba. Vocês entenderam, meio abertinho assim. Aí nós temos um relevo, um baixo relevo, que é o que está aqui na nossa direita, e nós temos 2 esculturas tridimensionais, né? São esculturas que estão no Museu Maia, na cidade do México. Olha só como é que isso que eu acho engraçado, tá vendo? Por isso que essas coisas me lembram ET. Olha essa imagem desse cara. Vocês estão vendo que ele tem cacau? Provavelmente
ele é a divindade do cacau, que ele tem dois um cacau de um lado e um cacau do outro, as mãos dele atrás, meio que uma mão egípcia, né, com esses dedos meio deformado, provavelmente ou é o deus que protege a agricultura lá dos cacaueiros. Ah, outra coisa engraçada, quando os espanhóis chegaram, que na realidade foram os astecas que fizeram o chocolate, tá? E os espanhóis foram muito bem recebidos por eles, e que quando eles beberam o chá o chocolate que eles chamam, isso é lá nos astecas, depois se eu esquecer de falar, já vou falar aqui. Quando os espanhóis tomaram um copo com cacau, com chocolate, né, diz que eles ficaram assim apaixonados, e o que eles mais quiseram, o que eles mais queriam era saber como é que se fazia aquele chocolate quente, né? Então o cacau foi para a Europa daqui depois que o Colombo passou por aqui. Bom, essas duas imagens, elas também são as imagens que também estão no Museu do México, são estatuárias da época dos maias, a tecelã, os artesãos, os tecelãos, o povo que mexia com essa parte artística, eles eram muito bem vistos na cultura maia, tá? Até hoje eles são bem vistos assim. Então, do lado esquerdo nós temos uma tecelã, e do lado direito a gente tem uma escultura que seria a rainha de Uxmal, que é aquela região onde eu mostrei os palácios para vocês. Gente, essa mulher ou ela estava de TPM, ou ela estava brigada com o marido, ou ela era muito feia mesmo, porque se vocês observarem o rostinho da tecelã, ela é muito mais bonita do que a rainha. Então, se eu fosse o rei, quem é que eu ia querer? Eu ia querer a pobrezinha da tecelã lá, porque essa coleguinha aí, ela é muito, muito feia, né? Mais feia do que a tecelã. A tecelã é até bem bonitinha. Ela até me lembra a moça com brinco de pérola, de vermelho ou vermelho, por causa dessa touquinha que ela usa aí na cabeça. Na hora que eu olhei a imagem, eu disse, gente, como que quando você olha uma determinada imagem, como ela te remete a uma outra obra que você já viu, né? Vamos lá, passando para frente. Os astecas. Só que antes de falar dos astecas, vou até voltar o slide. Para voltar aqui nos eu anotei algumas observações legais para vocês, e depois, quando a gente voltar, se vocês quiserem, eu até mando para vocês. Eles tinham escrita e língua notável, tá? Então eles conseguiram se comunicar muito bem com os espanhóis, porque eles conseguiram decifrar o que era a escrita deles. No seu auge, eles eram uma das mais densamente povoadas e culturalmente dinâmicas sociedades do mundo, só que a gente já está bem próximo da gente, nós estamos de 250 a 900 depois de Cristo, tá? Eles não desapareceram. Os seus descendentes formam populações nas áreas do antigo Império Maia e mantêm tradições e crenças. Dos povos pré-colombianos, sempre com exceção ao Brasil, eles são, lembrando sempre que a gente está falando sempre da América Espanhola, tá? Eles não acabaram. Os descendentes deles, mesmo sendo quase todo mundo exterminado pelos espanhóis, eles mantêm as tradições, as crenças até os dias de hoje, tá? E algumas das línguas faladas naquela época, eles continuam falando até os dias de hoje. Os maias, eles desenvolveram a arte, a arquitetura, a matemática e o sistema astronômico. Aliás, o sistema astronômico todos eles desenvolveram. E não era um país, mas pequenas comunidades que trocavam e interagiam, trocavam conhecimentos e interagiam comercialmente. Então, os maias, eles não foram assim igual o Inca. O Inca, depois eu vou falar para vocês, eles foram igual o Império Romano, mas os maias não. Eles se mantiveram cada um no seu povoado, só que eles falavam a mesma língua, tinham a mesma escrita e o interesse deles era comercial e cultural. Eles acreditavam em vários deuses, inclusive eles faziam sacrifício para esses deuses, às vezes até sacrifício pessoal, tá?
de cortar um dedo, arrancar a orelha, se dilacerar mesmo. Tem uma cidade maia que eu não consegui descobrir o nome, ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, porque de 1000 para cá a gente já está na época moderna, tá? De 1600 para cá, acho que é, não tenho certeza. E uma coisa fantástica que Fabrícia ia adorar: os maias escreveram muitos livros, e alguns livros maias foram traduzidos para o espanhol. Então é por isso que a gente ainda sabe tanta coisa da civilização maia, tá? Uma coisa legal que agora quem vai gostar é a Sandra. Eles desenvolveram o conceito do zero, eles usavam o zero na numerologia deles. E eles faziam equações com somas de até centenas de milhões de resultados. E o calendário maia era muito parecido com o nosso. Então essas são as observações que eu fiz para falar para vocês sobre o povo maia, que eu achei assim muito interessante, achei assim bem legal. Então vamos lá, os astecas. Os astecas, gente, é outro povo que a gente quase não tem nada deles. Por quê? Os astecas, eles fizeram a cidade deles, que é Tenochtitlan. Como é que fala isso, Samuel? Tenochtitlan. Tenochtitlan. Pois é. Tô falando. Muito difícil para a língua de uma senhora, tá? Mas é isso daí. Então eles fizeram, a cidade deles era a cidade de Tenochtitlan, essa cidade aí que Samuel falou. E o que vai acontecer? A cidade do México, a capital atual do México, foi construída em cima dessa cidade. Então, o que a gente tem das ruínas astecas foram o que eles foram conseguindo. Um prédio caiu, um prédio da época da colonização espanhola caiu. Então, aí eles descobriram que embaixo tinham ruínas astecas, então eles preservaram aquilo dali. Por exemplo, o templo mais bonito asteca, ele tá construído a catedral barroca, porque o México é todo barroco. O México e as Américas, quase todas da parte da Espanha, eles são quase todo dentro do estilo barroco espanhol. Então eles construíram a catedral em cima dessa pirâmide, e aí não vão destruir também a catedral, que é um patrimônio histórico e cultural. Então, os astecas, eles vão acontecer entre os séculos 14 e 16, são novos também. Eles dominavam o conhecimento da matemática e da astronomia, situados nessa cidade aí, onde ergueram imponentes templos piramidais e palácios luxuosos. Era uma civilização de império absolutista, então era o rei, o imperador que mandava em tudo, e de uma rígida organização de senhores e escravos. Também tem umas curiosidades legais para falar sobre eles, eu acho que eu vou falar logo para vocês, para eu não esquecer. Bom, então eles estão exatamente no centro do México, na região central do país México, e exatamente na cidade do México. Eles incluíam diferentes grupos que falavam a mesma língua, assim como os maias, tá? Então eram muitos grupos, porém todos eles falavam a mesma língua. Eles eram organizados em cidades-estados, mais ou menos como é o Brasil hoje. Então, vários povos, porém, considerados como cidades-estados. Nobres e plebeus, a nata. Escravos, eles tinham bastante voracidade. Eles viviam do cultivo do milho, da batata e do tomate. Por isso que o povo mexicano até hoje adora tudo que se diz respeito ao milho. Eles tinham também o calendário de 365 dias, aquele calendário redondo bonito que a gente vê sempre, que algumas pessoas até compram quando vão a Ouro Preto, o povo de Ouro Preto adora fazer o relógio do sol asteca, né? De 365 dias. A cultura e a história são conhecidas por evidências arqueológicas. Então, os arqueólogos vão descobrindo as coisas e vão tirando as conclusões, porque eles não têm muita coisa escrita sobre eles, tá? Nessa época, eles giravam em torno de 11 milhões de habitantes, os astecas. E tudo que sabemos é através também de relatos dos conquistadores espanhóis que deixaram isso escrito. Eles cobravam impostos, eles não eram nada bobo, lógico, o Império Absolutista tinha que cobrar imposto, né?
E a agricultura deles, gente, olha que coisa interessante. Como tinha um lago aí chamado Texcoco, isso aí eu olhei no tradutor, é Texcoco mesmo que se fala. E nesse lago, acho que não sei se é na Bolívia ou no Peru, que também tem um lago que o pessoal faz de junco. Só que lá o que fazem os barcos, as coisas todas de junco. Aqui também na América Espanhola. Se eu lembrar, depois eu falo para vocês. Não sei se é Peru ou se é Bolívia. Acho que é Peru. Então, o que eles faziam, os astecas? Eles cultivavam, os cultivos deles, eles faziam em ilhas artificiais dentro do lago para ter a irrigação. Achei isso super interessante. Só não sei explicar para vocês como eles faziam essa ilha, mas deve ser nesse mesmo processo que eu falei para vocês que o pessoal aqui mais para baixo, né, aqui na América do Sul, fazem, que deve ser com junco e depois jogam uma terrinha por cima, deixa a terra fértil e fazem as plantações deles. Eles também tinham muitos deuses, tá? Então, dos astecas, é só isso que a gente sabe. Acho que a cidade. Que foi outra que foi feita sobre água. Eu acho que não, porque a cidade é aqui, ó. Essa é a cidade do México que eu estou mostrando para vocês. E aqui é que a gente tinha a Tec, essa cidade aí, Tenochtitlan, sei lá, por aí assim, o nome, tá? Bom, no nosso slide aqui de baixo, lá no fundo, a gente vê a cidade do México. Essas torres altas que vocês estão vendo mais próximo da gente é da Catedral Mexicana, que ela é do estilo barroco espanhol, feito pelos colonizadores. E tudo isso que vocês estão vendo aí são bases de pirâmides astecas que provavelmente tinham por aí. Eles descobriram muita coisa porque escavações de metrô, escavações para fazer prédios modernos, e aí quando eles descobrem, eles param, porque para eles o mais interessante é ter a cultura deles resgatada, né? Aqui no slide esquerdo superior, nós temos o que seria o escalonamento das escadas dos templos. Então é muito pouco, gente, uma pena. Aí é a mesma ruína que eu mostrei nos outros slides anteriores para vocês, que é na cidade do México, porém eu consegui achar a reconstituição de como seria essa cidade nessa parte aí onde as ruínas foram achadas. Então, olha quantas pirâmides, olha que avenida larga que eles teriam naquela época, pirâmides com 2 templos, talvez fosse um palácio e não um templo, né? Essa partezinha de cima. Mas como a gente já viu, a arquitetura dos olmecas, dos maias e dos astecas, elas são muito semelhantes, né? Bem semelhantes entre si. É uma pena, né? Mas, infelizmente, é só isso que nós temos. Da escultura, o que restou para a gente ver? Tem outras, tá, gente? Mas as imagens estavam muito difíceis para eu captar, então eu consegui essa do relógio do sol. No centro tem a imagem do Rei Sol, o Sol era uma divindade deles, e do lado direito a gente tem um baixo relevo, também ou que seria um deus, ou um soldado. Eu não consegui achar a definição do que é isso. O celular da minha filha, a gente fotografa e ele diz o que é, nem ele conseguiu achar. Então, se vocês descobrirem que passarem para mim, eu agradeço. Mas são as duas imagens assim mais reiterantes do que seja a arte dos astecas, beleza? Agora a gente vai para um outro povo que eu sempre fui apaixonada, gostaria muito de conhecer Machu Picchu, mas ainda não achei ninguém que tenha coragem comigo. Todo mundo corre da altura de Machu Picchu, até pela questão da respiração, né? Então, os incas, essa cultura tem raízes muito remotas e uma evolução histórica bastante complexa. Eu considero os incas os romanos lá da Europa, tá? Vocês vão ver depois no decorrer por quê. Provavelmente civilização próxima às culturas conhecidas como Mexica, Tiahuanaco e Ximu. As pronúncias estão certas, tá? Então os incas eles se constituíram dessas 3 civilizações.
os aspectos mais surpreendentes da cultura inca é a arquitetura. Era uma arquitetura simples, gente, mas como eles construíam em altitudes, isso daí que tornou a arquitetura deles assim, uma coisa impressionante. Cusco, que é uma das cidades mais famosas do Peru, ela foi o grande centro cultural dos Incas. Aliás, era a cidade central dos Incas, já que o império deles foi uma coisa vastíssima, vou falar daqui a pouco para vocês. E Cusco até hoje é uma cidade que recebe mais turistas do que a própria capital, tá? Então, Cusco é a antiga capital e as construções da cidade de Machu Picchu são as suas heranças mais grandiosas, é o que a gente tem assim, de mais legal, mais interessante da cultura dos Incas. As construções incas, elas impressionam pela imponência e, ao mesmo tempo, pela simplicidade. Seu único elemento ornamental são as portas em formato de trapézio. Então, eles não têm aquele frontão trabalhado que o Maia fez, não. Ele tem um frontão simples, mas as portas são trapezoides. Eu vou mostrar depois para vocês. Agora, o mais engraçado, que assim como Hernão Cortés, que eu nem li, e estava lá atrás no... Deixa eu ver, gente, espera aí só um pouquinho. Porque Hernão Cortés, aqui, ó, vou ler para vocês, lá nos... Espera aí, gente. Lá nos astecas, o que aconteceu com os astecas? Hernão Cortés, filho da mãe, ao desembarcar no México em 1519, ele foi bem recebido, ganhou chocolate quente, mas ele sabia que os astecas eram povos e regiões separadas. Aí o que ele fez? Ele pegou as regiões onde o pessoal não estava muito satisfeito com o imperador, que na época era o rei, era Montezuma. Aí o que ele fez? Ele se uniu a esses povos, de olho grande no ouro, nas pedras preciosas, na riqueza dos astecas, que era imensa. Aí ele se uniu a esse povo e destruiu o povo do Montezuma. Os astecas ficaram encurralados numa fortaleza lá na cidade, naquela cidade do Manuscrito, por muitos dias, mas aí no final eles não resistiram, o Montezuma se rendeu e o filho da mãe do Hernán Cortés foi lá e matou o Montezuma. O meu pai espanhol, meu pai não gosta nem de ouvir falar nessas histórias, sabe? Porque quando o papai fica falando muito de nós, os brasileiros, aí fala assim, mas vocês vieram aqui e fizeram isso, 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 isso. Aí o papai fala, não me fale isso que eu tenho vergonha, tem que ter vergonha mesmo. Francisco Pizarro foi o colonizador espanhol dessa região do sul, tá? América do Sul. Seus métodos utilizados nessa conquista foram tão violentos quanto os métodos usados pouco antes da conquista lá dos astecas. Então, a barbárie foi do mesmo jeito, tá? Mas destruiu o que era desnecessário. O Islã não fez isso agora, foi lá onde era a antiga Suméria e acabou com tudo. Ai, gente, eu chorei tanto quando eu vi aquela reportagem na televisão, aqui o Estado Islâmico jogando pólvora, destruindo tudo, dinamitando aquelas coisas milenares, gente, de 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Infelizmente, assim somos nós, né? As barbáries a gente faz até os dias de hoje. Então, fazer o quê? Bom, deixa eu ler primeiro para vocês algumas coisas do povo Inca, para vocês terem ideia. Eles começaram pequenininho, assim como os romanos. E aí eles foram se expandindo. Eles foram só tomando as outras civilizações. E para vocês terem ideia, os Incas é um povo muito antigo aqui na América. Eles remontam a 4.500 anos antes de Cristo. Então, provavelmente, eles desceram lá pelo estreito que eu falei para vocês, vieram, gostaram ali da região do Peru e ficaram por ali. Só que eles expandiram o território deles, tanto que eles chegaram a 4.000 quilômetros de território. No século XV, eles iniciaram um processo de conquista e foram se descentralizando. Então, a partir do século XV é que eles fizeram essa expansão todinha. E eles foram da Colômbia, passaram pelo Chile e chegaram até o noroeste da Argentina. Então, aquela partezinha ali
que dá para o Oceano Pacífico, eles tinham duas estradas. Uma estrada que passava ali pelo litoral, que ia lá do Peru até mais ou menos metade do Chile, e eles fizeram também uma estrada central. Então, com isso daí, gente, eles tinham 40 mil quilômetros de estradas. Cara, assim, para mim, eles são exatamente o reflexo do Império Romano aqui nas Américas, tá? Os povos conquistados, eles eram obrigados a pagar imposto, eles eram teocratas, então eles sofriam a influência, os astecas, do imperador. Aqui não, aqui eles sofriam a influência dos deuses. Está chovendo, então isso é relâmpago, então é sinal de que o Deus não está satisfeito. E eles eram mais ou menos em torno de 6 a 10 milhões de habitantes. Eles não tinham uma língua unificada, eles falavam 30 idiomas diferentes, 30 línguas diferentes, mas é claro, né, se eles ocuparam essas regiões todas, eles não tinham como ensinar uma única língua para todo mundo. E a coisa mais engraçada, gente, é que nesses 40 quilômetros de estradas que eles tinham, o que eles faziam? Eles colocavam guaritas, tá? Uma guarita mesmo, e tinham sempre uma pessoa ali dentro, um soldado. Porque aí, como o império deles era muito grande, ó, isso aí também lembra os gregos e os romanos, o que eles faziam? As mensagens, eles mandavam mensagem por todo o território deles, porque vinha eles chamavam de funcionário público, de uma guarita que estava lá em Viana, vinha correndo até Vila Velha, chegava aqui, passava mensagem por daqui, que corria até o da Serra corria, e aí eles espalhavam notícia por todo o território deles. Eu achei isso assim muito legal. E outra coisa que eles deixaram de herança para a gente foi o cultivo em curvas de níveis. Até hoje, os agricultores usam a curva de nível para, por exemplo, os cafezais aqui no Espírito Santo, café arábica, com essas coisas, são plantados em curva de níveis. Então, é como se eles fizessem vários degraus no morro e fossem plantando nesses degraus para quando a chuva vier, a água não carregar o adubo, o fertilizante, essas coisas que eles colocam. Então, isso daí foi criado no século XV, né, da nossa era, pelos Incas. Muito legal, achei isso aí também. E o que a decadência do Império Inca, ele chegou junto com a chegada dos espanhóis, mas em função de quê? O rei soberano total dos Incas, ele tinha 2 filhos. E quando ele morreu, os 2 filhos começaram... Ixi, ai, verdade, meu Deus. Aí, gente, ó, então eu vou passar rapidinho. Ó, Machu Picchu, eu falando que eu vou esquecendo, Machu Picchu. As construções são simples, 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 tá? Ó, a casinha normal, igual nós temos hoje. Era a cidade sagrada deles. Isso aqui que é o escalonamento que eu falei para vocês, em curva de nível, no caso aqui foi para fazer as casas. É uma região que tem muito terremoto. Olha a trilha, gente. A trilha vai até embaixo. Olha só, mas não vou correr muito não, porque eu perdi 10 minutos da minha aula por causa de assando. Então o próximo aguarda um pouquinho. Olha a trilha que a gente tem que subir para chegar em Machu Picchu. Vocês acham que eu aguento? Mas o Alexandre da Sandra me falou que eles têm uma van que vem pelo outro lado e aí você anda só um pouquinho disso daí. Então eu acho que eu consigo ainda. Se alguém quiser ir comigo, está convidado. Então, gente, ó, Machu Picchu era a cidade sagrada deles, tá? E as casas eram muito simples. Deixa eu ler aqui atrás para eu ir falando para vocês, mostrando, passando para vocês. Cidade sagrada só foi descoberta em 1912 por um arqueólogo americano. As curiosidades de lá, que o deus era o imperador, então provavelmente ele morava aí. As casas não tinham móveis, só tapetes e esteiras. A distribuição de terra era de acordo com o tamanho da família. E lá, gente, o mais engraçado, eles não tinham escritas, as transmissões eram orais. E outra coisa, ninguém passava fome, eles eram socialistas. Eles plantavam para eles, quanto maior a família, mais terras eles podiam adquirir. Eles plantavam para o seu próprio sustento e parte
dessa produção eles pagavam como imposto ao imperador. Aí, ó, a forma trapezoide das portas, tá? Eu acho que isso é até em função de segurar as paredes, né? Então tem que segurar as paredes. Aqui é a cidade de Cusco, a vista de cima, e uma coisa interessante que como eles tinham um sistema que não deu tempo de eu ler lá, porque alguém falou da hora e eu me apavorei, os espanhóis aproveitaram esse próprio amarrado das pedras, porque como tem muito terremoto, eles tinham que colocar as pedras de forma que elas não caíssem quando a terra tremesse. E os espanhóis construíram em cima dessa própria base aí, tá? Olha que interessante que é. As pedras enormes e para cima as pedras dos espanhóis. Olha o calçamento, que esse calçamento aí ainda é antigo, bem antigo. E as esculturas incas, que também, ó, eles eram muito eróticos. Depois vocês procurem as esculturas eróticas dos incas na internet, porque pelo horário eu não posso colocar elas para vocês, mas a base era ouro, muitas esculturas de ouro, tá? Que foram roubadas, poucas coisas se restou. E aí então a gente encerra a nossa aula para vocês poderem ir para a próxima live. Foi um prazer enorme.